significado da cruz na vida de todos nós? Acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E é até interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo, só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1 da tarde. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5 da tarde. Meu Deus do céu, não era brincadeira não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim, minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital,
E você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir? Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leve quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né?
O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós. Nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que ouvia. Mas nós também adoecemos aqui dentro. Quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio. Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligado a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram. Nunca mais vimos aquela pessoa e mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar aguardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo.
Você também tem o direito de dizer que você tem problema, que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois, num determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros. Mas uma chegada verdadeira, aquela que vem para nos aliviar. Então, partilhe. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. A Teresa escreveu, eu achei interessante esse questionamento da Teresa, porque eu acho que ele vai servir para todos nós. É uma questão que muitas vezes ela é recorrente. Já encontrei muita gente conflituada por causa disso. Padre Fábio, eu sempre agradeço a Deus por uma graça que eu considero ter alcançada. Há muitos anos eu venho pedindo, e há alguns anos obtive. Mas por minha fraqueza, às vezes, Padre, eu sinto que eu perco a totalidade da mesma graça, daquela que eu disse ter alcançado, e volto a cometer o mesmo erro. O erro que cometo, Padre, é contrário à graça que eu já alcancei. E isso me deixa arrasada do ponto de vista espiritual. Por que fatores externos, Padre, atingem tanto o meu interior, fazendo-me fraca e fazendo-me pecar novamente? Como posso manter-me na graça alcançada? Peço sua bênção e agradeço. Mas ela apresentou uma questão muito interessante, que na nossa vida espiritual precisa ser bem entendida. Quando a gente faz um propósito de alcançar um resultado, que nós chamamos isso de graça, né? Porque o que é a ação de Deus na nossa vida? É uma ação gratuita, não passa pelo merecimento. Deus concede as graças a todos nós humanos, mesmo quando nós não merecemos. E essa expressão, eu alcancei uma graça, a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas não compreendem bem isso, né? Eu me lembro que quando a minha mãe usava essa expressão, ela estava dizendo a algo muito especial que ela tinha pedido a Deus e que de repente ela percebeu o que estava acontecendo, não é verdade? Alcancei uma graça. Pedi a Deus então a graça de não ter ciúme ou de deixar de odiar aquela pessoa que é tão difícil para mim. E de repente senti que o meu relacionamento ficou mais leve, eu não estou odiando tanto mais e de repente aquilo foi passando, alcancei a graça. Mas lá pelas tantas, aquele ódio que estava adormecido dentro de mim, vem para fora. Não é esse caso, não sei do que se trata,
aonde é que a Teresa está caindo, mas a gente precisa saber que toda graça alcançada precisa fazer uma espécie de manutenção dela. Não é? Por quê? É muito simples de entender. É porque todo dom que Deus nos dá está sempre amarrado numa tarefa. Por quê? Porque Deus cuida de nós. E quem cuida não dá as coisas sem que ela faça a sua parte. É para saber valorizar o que recebeu. Não é assim? A gente não ensina para os filhos da gente que o sacrifício que a gente faz é para a gente saber o valor das coisas? Pois bem, eu recebo a graça de estar vivo. Eu não paguei nada para estar vivo. Eu recebi de Deus este dom. Aí eu preciso fazer a minha tarefa de viver bem essa vida que eu recebi, para que essa graça seja realmente vivida e experimentada com plenitude. Toda vez que nós tentamos fazer uma superação na nossa vida, experimentando essa graça de Deus que nos motiva a ir para frente, desse Deus que nos alivia os fardos, a gente precisa descobrir que nesta atitude de receber, tem também uma atitude de cuidar. Eu recebi a graça. Então eu acabei de fazer uma confissão. Eu recebi a graça de ser perdoado lá pelo sacerdote. Eu saio daquela confissão e vou viver. Não adianta nada eu levar essa graça sem saber que ela tem que ter repercussões na minha vida. O pecado vai continuar sendo para mim uma possibilidade. Porque Deus não vai me livrar das tentações. Deus não vai me livrar das situações difíceis. Porque Ele não pode me infantilizar. Ele me prepara, Ele me concede a graça, e depois eu preciso dar um jeito de administrar as minhas dificuldades para que eu não perca a graça alcançada. Isso é muito interessante, gente, porque coloca a vida cristã dentro de um contexto de muita maturidade. A proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta madura. Eu não posso acreditar que Deus vai livrar o meu coração de sentir ódios. Isso é mentira. Deus vai me dar a consciência, Deus vai acender a minha luz aqui, na minha cabeça, no momento em que eu estiver vivendo o ódio, no momento em que eu estiver tendendo a fazer uma maldade, por causa do ódio que eu sinto, tendendo a agredir alguém, a retirar a paz de alguém, a luz da minha consciência vai me acusar, vai me iluminar, para que eu tenha condições de olhar para aquilo que eu estou pretendendo fazer e descobrir que ali não é o melhor caminho e aquela atitude não é a melhor que eu posso ter. Aí você descobre que essa graça, quando auxiliada pela tarefa humana, gera santidade de verdade. Né? Quando o ser humano faz um esforço para ser melhor, essa graça de Deus cresce e cresce em abundância na nossa vida. Agora, quando eu negligencio a tarefa que eu tenho para ser melhor, para fazer as coisas de um jeito correto, eu corro o risco de prejudicar a graça que eu alcancei. A gente não pode cair nessa tentação de pensar que a graça alcançada já é definitiva. É igual a saúde, minha gente. Quantos de nós passam por problemas de saúde, quase morre? Eu conheço muita gente que passou por câncer muito sério, passou por um câncer que quase a vitimou, e de repente o tratamento deu certo, os médicos acertaram, a graça de Deus, que já estava derramada sobre nós, encontrou essa ação humana, o cuidado na hora certa, detectou no momento exato, e a pessoa foi considerada curada. Aí depois que a pessoa está curada, ela começa a viver esquecendo que ela recebeu o dom, a vida, a cura. E que depois daquela cura, ela precisa administrar melhor ainda a sua saúde para favorecer que a graça de Deus, naquela cura que aconteceu, possa continuar acontecendo, né? Não podemos isolar o acontecimento da continuidade. Então tudo bem, Deus me deu a graça de ser curado, Deus me deu a graça de uma vida nova, de repente eu escapei de um acidente terrível, sério,
Então vou administrar melhor a minha vida agora. Vou correr menos, vou cuidar um pouco mais de mim. Aí sim, a graça que já nos foi dada encontra uma consciência humana iluminada, consciente de que precisa trabalhar no dia a dia de um jeito tal que favoreça aquilo que Deus nos deu. A administração da saúde é um exemplo muito simples, mas é bastante revelador a respeito disso. A saúde é uma graça. Deus me deu. Deus me deu a vida. Então eu agora vou administrá-la da melhor forma. Vou ser consciente, né? Vou fazer de tudo para manter a minha saúde, para poder envelhecer com dignidade, para poder ter um dia a dia saudável. Mas veja bem, Deus não vem aqui viver por mim. Deus não vem fazer as minhas escolhas. Quem faz essas escolhas sou eu. E as minhas escolhas podem favorecer ou não a presença dessa graça na nossa vida. O pecado será sempre um desafio para todos nós. Vai estar sempre ao nosso redor. Deus não pode nos livrar dessa experiência. Volto a dizer, senão Ele estaria nos tratando como se fossem infantis. Não. Fazer essa graça de Deus permanecer em nós, para que a gente viva na graça, é uma expressão de São Paulo, a vida na graça é uma vida de esforço, de lutas e de sacrifício. Que ninguém pode negligenciar o dom recebido de Deus, ninguém pode achar que o dom recebido já está garantido. Não. Nós precisamos fazer no nosso dia a dia, a parte que nos cabe para que essa graça de Deus continue manifestando-se em nós. A luta é de todo dia, toda hora. Ninguém nos prometeu que seria fácil, mas ao mesmo tempo temos a certeza de que Deus está sempre com a gente, sobretudo no momento da nossa fraqueza. Assim como a mãe tem uma facilidade de amar o filho, sobretudo no momento da doença, ela ama o tempo todo. Mas no momento da doença, o amor é redobrado. O sacrifício pelo filho é redobrado. A mesma coisa Deus com a gente. No momento que a gente está mais fragilizado, o carinho, o cuidado de Deus, eu tenho certeza disso, é redobrado. Porque Ele sabe da nossa necessidade. Agora, se a gente está fechado, é possível que a gente nem perceba a manifestação desse carinho. Se a gente não faz o nosso esforço no dia a dia, a gente corre o risco de nem perceber que esse amor está nos amando. A gente precisa abrir os olhos para isso, né? Preparar a nossa alma para a vida mística. Esse é um desafio dos nossos dias, minha gente. Nós corremos o risco de ficar brutalizados. A vida tem ficado muito bruta com a gente. E se a gente permite esse movimento de brutalização, a gente vai perder a sensibilidade de identificar essa presença de Deus na nossa história. Nós não podemos permitir que essa vida moderna, cheia de possibilidades de comunicação, essa vida muito virtual, ou essa vida dura mesmo, de muita violência, de muita agressão, de muito desrespeito ao ser humano, venha brutalizar a nossa alma e desprepará-la, quase que impossibilitá-la da vida espiritual, que é sempre uma opção muito difícil de ser feita nos dias de hoje, porque a vida hoje nos estimula o tempo todo para viver para fora. É impressionante como hoje a gente encontra gente que vive para fora o tempo todo, que tem muita dificuldade de fazer a experiência da vida interior. E essa é muito necessária. Obrigado pela sua companhia. Sei que você sabe, mas é bom lembrar que a primeira experiência que nós fazemos no mundo é a experiência do cuidado. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso, porque você era um recém-nascido, antropologicamente falando, a primeira experiência que nós fazemos no mundo é o de ser cuidado. Porque nós nascemos muito precários, né? Talvez dos seres vivos aí,
nós somos um dos que mais nasce incompleto. Por quê? Entramos num mundo dotados de tanta fragilidade, né? Nós não somos capazes de ficar em pé sozinhos, nós não temos condições de nos alimentar, a gente não tem condições de cuidar das nossas necessidades vitais e básicas, a gente está inteiramente entregue ao cuidado do outro. Pai, mãe, né, as pessoas mais próximas, são elas que cuidam da nossa indigência. São elas que diminuem as nossas inseguranças, os nossos medos, porque nós somos literalmente expulsos do ventre, né? Porque o ventre é o lugar do conforto. Durante 9 meses nós ficamos ali, sendo supridos de todas as nossas necessidades sem nenhum esforço. E de repente, pelas forças da contração, um movimento natural da vida, a nossa mãe nos coloca no lugar certo. Olha, vai viver agora, né? Então a gente inicia um processo humano maravilhoso, mas que passa pela indigência, desculpa. E essa indigência, ela vai diminuindo à medida em que nós vamos tomando a vida nas mãos, à medida em que a gente vai assumindo a possibilidade de cuidar da gente. Essa indigência humana, depois, é claro, você continua tendo muitos aspectos dessa indigência, mas aquela original que você tem ali nos primeiros anos de vida, à medida em que você vai ganhando autonomia, você vai administrando melhor isso, né? Você se torna capaz de cuidar de muitas coisas que antes você não era. Por causa dos limites do corpo, por causa dos limites psíquicos, né? Nós vamos sofrer de indigências a vida inteira. Indigências mentais, né? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente começa o ciclo da aprendizagem, né? Quando alguém começa a nos ensinar o mundo, não pode colocar a mão no fogo porque queima, né? Cuidado que se você toma essa friagem você vai adoecer, não é assim? Você começa a aprender a cuidar das suas indigências. Você vai aprendendo as experiências do limite, que são positivas. Quando eu descubro que eu não posso, eu descubro que este não poder está a favor da minha sobrevivência. Eu não posso colocar a mão no fogo porque eu vou me queimar. É uma forma de proteger o limite da minha pele, né? Minha pele tem um limite, aí eu tenho que passar protetor solar para me expor ao sol. Eu começo a ser capaz de administrar os meus limites. E é interessante porque quando nós começamos a aprender a lidar com o nosso limite, nós exercemos um cuidado. E a ignorância, muitas vezes, nos priva do cuidado. Porque se eu não sei que o sol machuca a minha pele, eu saio sem o protetor. Mas a partir do momento que eu tenho a informação, eu começo então a passar o protetor antes de me expor ao sol. O que é a primeira mensagem que o cristianismo apresenta às pessoas é o amor de Deus. É o querigma, né? É o primeiro anúncio que nós fazemos. É a boa notícia, a boa nova, Deus ama você. Pronto. É para retirar o coração da ignorância e saber de que ele não está sozinho. O primeiro princípio da religião é esse, é ensinar que Deus cuida da gente. Que nessa experiência de sermos quem somos, de sofrer das indigências que a gente sofre, alguém cuida de nós. E aprender a experiência do cuidado de Deus na nossa vida também significa descobrir de que maneira eu preciso viver para que esse cuidado seja presente na minha vida, na minha história. Mas aí eu me surpreendo ao descobrir que esse amor de Deus me ama o tempo todo, mesmo quando eu não mereço. Não é? Mas quando eu descubro que sou amado por Deus, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Ao descobrir que Deus me ama, que Deus cuida de mim, eu estou recebendo uma mensagem positiva, eu estou aprendendo um valor que começa a nortear as minhas atitudes para que eu possa responder a este amor de maneira equilibrada, afetiva, racional também, e poder fazer da minha vida uma experiência de correspondência a esse cuidado. Tá bom, eu acredito que Deus me ama, eu acredito que Deus cuida de mim. Como é que eu vou responder a esse amor? Cuidando também de mim, fazendo de tudo para que eu possa ser uma pessoa boa, para que eu possa viver bons valores e possa ajudar aqueles que estão do meu lado a também descobrirem o mesmo valor que eu vivi e experimentei.
É aquela história da samaritana, né? Que vai, conhece Jesus, volta para o seu povoado e diz: olha, eu agora estou dizendo, não é porque vocês me falaram dele, é porque eu pessoalmente o experimentei. Toda vez que nós fazemos a experiência do amor de Deus na nossa vida, é natural que a gente queira contar para o outro. Por que eu não vou dividir o que me fez bem? Eu sei o tanto que Deus alterou na minha vida. Eu sei o tanto que foi diferente na minha história, desde o momento em que nele eu confiei. Que nele eu pautei a minha palavra, a minha conduta, os meus valores. Desde que nele eu comecei a viver e incorporei aquilo que para mim era uma consonância direta com aquilo que ele me pedia, na minha vida, nos meus limites, nas minhas possibilidades, e comecei a viver segundo esse amor que me ama. Então a minha vida precisa ser uma resposta ao amor que me ama. Responder ao amor que me ama com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com a minha missão, com o meu trabalho, com a minha solidariedade. É o mesmo que hoje você é convidado a viver também. Talvez essa mensagem já tenha chegado tantas vezes no seu coração, mas será que ela já surtiu o efeito que ela pode surtir? É como uma planta que recebe um adubo, mas ainda não foi totalmente beneficiada pela força que aquele adubo tem, porque existe um tempo para aquilo acontecer, para fazer crescer. Pode ser que você ainda não esteja se beneficiando de saber essa verdade. Ou ainda sabe de um jeito que ainda não transformou, não é? Porque às vezes é assim. Às vezes nós temos a informação, mas a informação ainda não transformou a nossa conduta. Já não é mais ignorante no conhecimento, mas ainda é ignorante na prática. Deus ama você. Isso tem repercussões muito sérias na vida de uma pessoa. A pessoa que se sente amada por Deus começa a viver a vida de forma muito diferente. Vai pensar duas vezes antes de optar por aquilo que a destrói. Por quê? Sabe-se criatura amada. A criatura que se sente amada não vai renunciar ao paraíso. Pode observar isso na sua vida. Em muitos momentos, talvez os mais definitivos, os mais decisivos do nosso processo de autodestruição, do meu e do seu, foi justamente no momento em que você não estava mais acreditando no amor de Deus por você. Porque essa linguagem religiosa, o amor de Deus por mim, por você, essa linguagem religiosa precisa se desdobrar no nosso dia a dia, minha gente. Isso não é apenas uma frase bonita de efeito para nós usarmos nas nossas pregações, nem nos nossos ritos religiosos. O amor de Deus por mim e por você precisa ser uma realidade concreta no nosso dia a dia. Desdobre o significado do amor a partir da vida humana, descubra o que é verdadeiramente amar e ser amado. É querer o bem do outro. Não é outra coisa. Quer saber se alguém te ama? Se lhe quer bem. Se está fazendo de tudo para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você abandone o território da sua ilusão e chegue realmente ao território da sua realidade, lá onde você pode crescer, onde você pode frutificar. As pessoas que verdadeiramente nos amam, nos querem no lugar certo, ainda que não seja o lugar que ela deseja para nós. Porque às vezes a mãe, no desejo de amar o filho, não permite que ele vá longe, por quê? Porque ela o quer grudado nele. Não é assim. O amor é aquela possibilidade de enviar. Vai ter sempre a possibilidade de retornar. E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo as pessoas que eu amo conquistando lugares mais altos, alcançando lugares do coração que antes ela nem sabia que possuía. É o que Deus quer de nós. Quando eu digo que Deus me ama, eu estou firmando um compromisso de crescer como pessoa. Porque eu tenho certeza absoluta, a minha fé me revela isso, que Deus quer o meu melhor. E aí entra o processo da conversão. Se você sabe que Deus quer o seu melhor, você não vai ficar patinando na sua miséria, você não vai se acomodar com seus defeitos.
você vai querer ir além. E essa é a boa notícia que nós temos para dizer todos os dias. O anúncio do Evangelho é: Deus ama você. Então a gente traduz, a gente desdobra isso em realidade humana. Eu acredito que Deus me ama. Então eu acredito que Deus me quer alcançando o melhor lugar da vida. E esse melhor lugar, ele está diretamente ligado à minha realização pessoal, à sua realização. Deus lhe quer feliz. Deus lhe quer realizado, com todas as suas potencialidades sendo utilizadas a seu favor, e não o contrário. Porque quando o seu coração se rende a tudo aquilo que é mesquinho, você paralisa o seu processo de crescimento. Quando você se rende aos vícios, você está paralisando o seu processo de crescimento. Quando você nivela por baixo a sua condição existencial, o diabo está vencendo. Porque o que o diabo quer é o fracasso humano. Diferente de Deus, que quer a realização. Não é mais fácil compreender assim? Deus cuida de mim, Deus me ama e me promove. E atender a esse chamado na minha vida significa estar consciente do processo de transformação que eu terei que viver para que esta realização humana aconteça na minha história. É o que eu desejo para você. Que a cada encontro nosso aqui, nós tenhamos a possibilidade de crescer como pessoas. Que nós tenhamos a oportunidade de avançar para águas mais profundas no nosso autoconhecimento. Que nós tenhamos a possibilidade de tomar posse desse território que Deus já reservou e preparou para mim e para você. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem. Quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo. A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. Às vezes as pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos
pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso... Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de dentro. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver, porque eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. O que eu mais encontro vida afora são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer: nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É neste lugar que Deus está. É nesse lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força.
Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo que Deus está em você, curando-lhe, restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados. Hoje, nessa noite, cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar. Minha gente, hoje nós temos um evangelho que ele pode ser compreendido de forma superficial, que é resumir a salvação que Jesus vem fazer em crer nele. Poderia muito bem dizer isso. Eu creio em Jesus e já estou salvo, não é? Já que a fé nos salva, já que a crença em Deus é uma garantia de salvação, e a gente poderia fazer aqui um discurso que não implicasse tanto, que não descesse tanto as escadarias do conceito de crença. E ficaríamos tranquilos, acreditando que crer em Deus é o suficiente. Mas aí a gente precisa entender que crer é um verbo dinâmico que exige de nós comprometimento. Porque eu posso muito bem resumir a fé em Deus em apenas ter uma formulação teológica cristã, teórica. Eu tenho uma teoria e eu me guio por essa teoria, e essa teoria é tudo aquilo que eu acredito ser importante, ser verdadeiro, e cada um encontra uma forma de crer em Deus. E nós que somos cristãos estamos diante de um texto que nos diz que crer em Deus é importante, é fundamental para que nós sejamos salvos. E o conceito de salvação também é muito amplo, né? Porque nós não podemos pensar somente a salvação como uma realidade que nos será entregue depois da morte. Não. Todo cristão precisa viver em constante estado de salvação. E como é que Deus nos salva? Crendo nele. Tendo nele o referencial que nos guia para encontrar o caminho que nós queremos seguir. Por isso que o conceito de crença, ele é dinâmico, ele é existencial, ele se mistura na vida. Porque crer não significa apenas professar teoricamente uma fé. Crer é você encarnar aquilo que você crê. E no caso do cristianismo, nós só podemos ser cristãos se nós encarnarmos a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, que nós encontramos nos sacramentos, que nós encontramos na palavra, que nós encontramos na confissão, na comunhão, que nós encontramos na oração, que nós encontramos na convivência. É um lugar privilegiado da presença real de Jesus, é no outro. Ele disse isso, eu não estou inventando. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre as condições para ser salvo. Visitar quando ele está doente, dar comida quando ele estiver com fome, ser abrigo quando ele estiver descoberto. E os discípulos perguntaram, mas quando foi que nós o vimos com fome? Quando foi que nós o vimos com sede? Quando é que nós o vimos com necessidade de ser abrigado? Aí ele se coloca no lugar do outro e ele diz,
Toda vez que vocês negaram fazer isto a um menor dos meus irmãos, vocês estão negando a mim. Então veja bem, Jesus se identifica imediatamente, não tem mediação. Onde existir uma pessoa necessitada, seja de saúde espiritual, de saúde física, de alimento espiritual, de alimento material, de abrigo espiritual, de abrigo material, ali Jesus está presente, como está presente aqui na Eucaristia. Ah, mas nós não queremos este comprometimento, isso é demais para nós. Pois é, eu lamento informar que se nós não entendemos ainda isso, nós não cremos. Porque crer não é apenas repetir fórmulas teológicas, não é apenas saber a catequese de cor, é você encarnar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é que cada um de nós pudéssemos ser onde estamos, com quem estamos, a sua presença real. Então ele está naquele que ajuda, ele está naquele que recebe. E nós, por excelência, porque somos nele, estamos nele configurados, nós somos seres de comunhão. Crer em Deus é levar o seu desejo para o mundo. E é muito interessante porque na primeira leitura fala isso, né? Que nós somos de cabeça dura. Temos dificuldade de entender, mas muito. A gente entende de Deus aquilo que nos convém. Nós estamos muitas vezes adaptados a um cristianismo mastigadinho, fácil de ser engolido, glamourizado muitas vezes, vaidoso. Quantas vezes nós nos percebemos dentro de um cristianismo repleto de vaidade espiritual? Nós somos melhores que os outros, nós somos salvos e os outros não. Quantas vezes você encontra crente, não estou dizendo evangélico não, viu? Porque quando eu cresci, onde eu cresci, toda vez que falava crente, era o povo evangélico. Não, crente é todo aquele que crê. Então, quando você encontra um crente vaidoso, que se sente melhor que os outros, que se sente mais especial que os outros, esqueceu, perdeu tudo do cristianismo. Já se perdeu do cristianismo há muito tempo. E a crença não está movendo o coração para o lugar em que ele precisa, para onde ele precisa ser movido. Não. Nós não podemos simplificar o cristianismo e transformá-lo numa teoria que não transforma a nossa vida. Precisa transformar a nossa vida. Precisa transformar o nosso coração. A experiência que nós fazemos de Jesus, ela vai se desdobrar em atitudes depois. O que adianta eu vir aqui, comungar, participar lindamente, cantar, ouvir o sermão, ouvir as palavras, sair daqui e ser uma pessoa insuportável por onde eu for? Se eu não sou um ser de comunhão, de que adianta eu participar da Eucaristia, eu ter os meus sacramentos em dia, se no dia a dia eu não diminuo a onda de ódio que está pelo mundo? Eu estou sendo incoerente. Toda vez que eu assumo ser um instrumento do ódio, e é assim que o diabo ganha o seu lugar no mundo, quem legitima o diabo no mundo somos nós. Quando permitimos que as porções diabólicas que são inevitáveis dentro de nós se multipliquem muito mais do que as porções de bondade. Porque todos nós temos as porções de bondade, ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Agora, tudo está criando, recriando e multiplicando. Quando eu opto por ser uma pessoa que legitima a presença do ódio no mundo, naturalmente eu estou deixando de legitimar a presença do bem. Não tem como eu fazer as duas coisas. Em algum momento da sua vida, você conseguiu ser uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Às vezes você pode ter tido a oportunidade de, em frações de segundo, passar da maldade para a bondade, ou o contrário também.
Da bondade você passa numa fração de segundo à maldade. Por quê? Porque tudo na vida é uma escolha. Até quando nós não escolhemos é escolha. Infelizmente. Quando eu não estou escolhendo, alguém está escolhendo por mim. Quando eu acho que estou no imperativo da minha vontade, alguém está tomando conta dela. E é justamente isso que tem acontecido. O episódio que é tão recente, do Vini Júnior, sofrendo aquela atitude horrorosa, num estádio repleto de pessoas que saíram de casa para se divertirem. Aquelas pessoas saíram de casa porque elas queriam ver futebol. Tem gente que não tem distração melhor que o futebol. E de repente, quem começou? Certamente foi uma pessoa que deu o primeiro grito racista, preconceituoso, maldoso, diabólico. E aquilo foi ganhando corpo, a ponto de são imagens estarrecedoras. Dá-nos a sensação de que o estádio inteiro está gritando ofensas àquele menino que saiu de casa para jogar o seu futebol. É um exemplo fácil de entender como é que o diabo ganha o poder de agir no mundo. Quando uma pessoa legitima a sua presença e, movido pela maldade, tem atitudes que ferem, que machucam, que traem. E aí isso vai ganhando adeptos, vai gerando conexões. E de repente, por isso que a multidão é tão perigosa. Porque uma multidão, ela pode facilmente se transformar num instrumento de ódio. O contrário também é verdadeiro. De repente faltou no meio daquela multidão alguém que gritasse o diferente, que gritasse um elogio, e que outras pessoas começassem a gritar um elogio àquele menino. Mas não. Infelizmente, naquele momento, o que prevaleceu, o que venceu, foi o ódio, foi o preconceito, foi o racismo. E nada nos empobrece mais do que, como pessoas, do que nós nos sentirmos superiores às outras. Inclusive religiosamente, que é justamente o que nos fala aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas creem em Deus, não do mesmo jeito que nós, não com a mesma intensidade que nós, e às vezes já alcançaram resultados muito melhores do que nós. Nós não podemos nos adaptar. Nós não podemos dar um passo atrás na educação que nós já recebemos um dia. De saber respeitar um espaço, até mesmo um território sagrado. Às vezes eu vejo a maneira como nós entramos dentro das igrejas, o desrespeito é tão grande, porque não há diferença entre lá fora e aqui. Eu levo muitos peregrinos pelo mundo, é a primeira coisa que eu digo para eles no primeiro momento da nossa peregrinação. Gente, perceba a sacralidade de cada lugar. Não entre dentro da igreja da mesma forma como você entra no mercado. Não estou falando de religião ainda não. Estou falando de valores, de virtudes, de educação, que é a base, é o primeiro instrumental dessa vida interior que vai nos qualificar como pessoas. É o primeiro tijolo na edificação dessa vida interior que depois vai me dar condições de ser uma pessoa suportável do ponto de vista social. Eu não estou falando suportável de só suportar não, viu? De ser harmoniosa na minha convivência. Minha gente, essa é a maior riqueza que você pode ter na vida. Você estabelecer desde o início este
alicerce que vai lhe dar condições de ser uma pessoa educada. Educada. De ser uma pessoa que tenha sensibilidade de perceber o que deve e o que não deve. Onde começa o seu direito, onde começa o seu dever, e de você exercer-se assim. Nós não estamos no Evangelho ainda, nós estamos em Aristóteles, nós estamos em Platão, nós estamos nos primórdios da filosofia, dessa filosofia ocidental que nós conhecemos, que inclusive estabeleceu as nossas normas de direito, de política, de economia. Mesmo que você nunca tenha lido uma página de Aristóteles, mesmo que você nunca tenha lido uma página de Platão, a sua fé, essa sistematização teológica que nós temos, foi influenciada por eles. Mas Jesus, o que tem Jesus a ver com essa história? Não. Jesus é absolutamente original no que disse. Quando eu digo na sistematização teológica, é quando nós vamos estudar Tomás de Aquino, quando nós vamos estudar Agostinho, porque esses homens eram muito inteligentes. E eles começaram a pensar a fé a partir da filosofia. Eles deram um passo atrás. Eles quiseram trazer racionalidade para que o nosso discurso pudesse ser respeitado pelos outros, antes por nós mesmos. Sabe por quê? Nós só vamos viver se de fato houver uma coerência para nós. O que nos faz adeptos de Jesus é quando nós percebemos que a palavra que Ele nos propõe, que a lei, que a regra que Ele nos sugere faz sentido. Antes disso não há segmento. Não há segmento antes do conhecimento da verdade. Você pode até ter uma participação. Você pode até ser um número na estatística, mas você ainda não é cristão. Você pode até ser católico, mas ainda não é cristão. Você pode até ser um evangélico, mas ainda não é cristão. Há uma sala de estar onde nós corremos o risco de passar uma vida inteira achando que já estamos no principal lugar. A palavra de Deus na nossa vida só faz sentido quando nós percebemos a coerência. Isto é, está alinhavando com o sentido tudo aquilo que eu compreendo e sei de mim. Porque é em mim que o mistério se realiza. É em mim que Deus é possível. Ah, mas padre, então para que eu saio e vou à igreja? Para você chegar até você. Isso é fantástico. E está lá naquela passagem que Jesus se encontra com a samaritana e faz um itinerário maravilhoso de viagem interior com aquela mulher. Aquela mulher estava privada de estar no templo. Ela estava privada da geografia da fé. Jesus liberta aquela mulher na chave principal, onde todos os grilhões das suas escravidões estavam presos, colocados. Mulher, vai chegar um momento, e o momento já chegou, em que não será aqui, não será ali, não será lá, mas será em si mesmo, em espírito, em verdade. Então eu posso simbolicamente, religiosamente, sair da minha casa e ir até a igreja. Por quê? Porque lá, aquelas paredes, aquele altar, aquela liturgia, me facilita entrar para dentro de mim. E entrando dentro de mim, eu começo a viver a experiência de um confronto pessoal com Deus, que vai me mostrando cada detalhe da minha indigência, sem nunca me rejeitar. Nunca me rejeita. A minha indigência, essa indigência moral que eu descubro, essa indigência emocional, e aí você pode desdobrar essa indigência em todos os aspectos que você percebe em você. Eu tenho indigências morais, você tem. Nem sempre eu sou justo. Nem sempre na minha relação com as pessoas eu sou capaz de fazer prevalecer a justiça. É uma indigência.
O que provoca essa indigência? É um dever de casa a ser feito. Em algum momento da minha vida, alguém me traumatizou, alguém me negligenciou uma necessidade, e pode ser que aquilo tenha ficado definitivo em mim, o medo de não ter. Geralmente, quando a gente foi muito pobre na infância, a gente leva um tempo para ser generoso depois que a vida nos deu alguma coisa. Não é verdade? Há pessoas que não. Há pessoas que parece que já saem da pobreza prontos para a generosidade, mas nem sempre é assim. Quantas vezes eu experimentei isso em mim? Vivi muita indigência material e de repente eu tinha. De repente não estou mais privado. Mas a minha tendência era acumular. Sabe o que era isso? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisa boba. Calça, sapato, camisa. Gente, eu sou daquela geração que tinha um sapato 2, 3 anos, que usava até aquilo furar por baixo. A gente colocava uma fita isolante para evitar o buraco aparecer. Os dedos já não podia nem levantar. Eu sou dessa fase. Experimentei muito a necessidade material. E identifiquei exatamente em mim quando é que essa carência de um dia começou a determinar o adulto que já não carecia mais. Olha que relação interessante. Doentia. Uma criança carente que ainda não foi curada em mim, ditando o meu jeito de ser hoje. Bem, mas eu não preciso mais acumular, eu tenho. Por que ainda estou na necessidade do acumular? Porque ainda não estou livre de um dia não ter tido. E eu ainda não estou curado. Porque para mim liberdade é cura. É a experiência de diariamente livrar-me de mim mesmo. Ah, mas são os outros que me amarram, não. Toda e qualquer escravidão, ela se estabelece no íntimo da nossa consciência. Não é de fora que os outros nos escravizam. Eu posso até ter todos os estímulos da escravidão que me vêm pelos outros. Eu digo isso sempre. Dependendo do círculo de amizades que você tem, da qualidade de vida das pessoas que lhe influenciam, se elas são pessoas livres, é natural que você queira ser também. Mas se elas estão todas amarradas em suas escravidões sociais, é muito provável que você repita o comportamento sem até se problematizar. A indigência moral, ela não é a superação da indigência moral, não é processual, assim como é a superação da indigência física. O controle, digamos, porque indigentes físicos nós seremos a vida inteira. O seu corpo continua limitado, a sua pele continua sem ser posta ao sol. Desculpe-me, é o sol também, né? Ao fogo, mas está administrada. Você assimilou essa indigência. Você sabe muito bem que você não pode pular de um prédio de 10 andares. Seu corpo não está preparado para isso. Agora eu pergunto, por que nós não vivemos o mesmo cuidado com a indigência moral? Por que nós não temos os mesmos cercados de proteção que nós temos para a indigência física?